Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Sávio Albuquerque, de Educação Física, e hoje nós vamos ver um vídeo sobre xadrez. Então vamos lá, o xadrez ele é uma luta de ideias, uma batalha intelectual entre dois adversários que podem criar verdadeiras obras de arte no tabuleiro. O xadrez ele possui diversos benefícios aos seus praticantes. Podemos citar entre alguns: desenvolver o raciocínio lógico, desenvolver a habilidade de observação, de análise, síntese, compreender e solucionar problemas, ampliar o interesse pelas atividades individuais e coletivas, melhorar o desempenho nos estudos, em particular em matemática, por se trabalhar bastante a questão da lógica, do raciocínio, né? Melhorar a criatividade, a imaginação. Porém, no xadrez a gente pode mencionar os três benefícios principais. Esse eu considero os principais benefícios do xadrez: é a melhora da atenção, a melhora da concentração e a melhora do raciocínio lógico. Esses três benefícios, eles são importantíssimos para tudo na nossa vida, principalmente para vocês que estão na idade estudantil, onde essas capacidades aqui são extremamente importantes, e o xadrez pode lhe propiciar isso de uma forma lúdica. Basta que aprendam a jogar o xadrez e que possam estar praticando de uma forma regularmente. O xadrez ele pode se encaixar em diversas vertentes. O xadrez pode ser considerado um jogo, muitos consideram como uma arte, faz parte da cultura, faz parte da educação, pode ser praticado como uma forma de lazer. Ele é uma ciência pelo seu pragmatismo científico, de você poder anotar jogadas e estudar depois. Ele é o esporte pelo caráter competitivo de torneios. E hoje ele também é um software, pode ter em softwares e aplicativos, e as pessoas costumam jogar e você pode estar jogando até mesmo pela internet. E aqui eu coloquei em vermelho o que o xadrez diminui, que é a agressividade, e o que ele pode aumentar, né? Que são esses outros elementos aqui, como melhorar a aprendizagem, o autocontrole, a atenção, o cálculo, melhorar a prudência, ser mais criativo, é, proporcionar uma melhoria da memória. Enfim, o xadrez ele possui diversos benefícios, como eu citei anteriormente. Sobre a história do xadrez, pessoal, ela é muito incerta, porém, o que os historiadores afirmam é que o xadrez ele surgiu na Índia. O xadrez surgiu na Índia e alguns falam que foi no século V, outros falam que foi no século VI, mas de fato ele surgiu na Índia e ele surgiu de um jogo chamado Chaturanga. E o Chaturanga, esse que vocês podem ver aqui na foto, onde se jogavam com quatro pessoas, e desse jogo que deu origem ao xadrez. As peças dele eram o ministro, o elefante, o cavalo e o navio. E a partir desse jogo, né, o tabuleiro ainda era apenas de uma cor, jogavam com quatro pessoas, era de dupla. A partir da evolução do chaturanga surgiu o jogo de xadrez, que vocês podem ver nessa imagem, que agora o tabuleiro são de duas cores, que o tabuleiro é de duas cores, desculpa aí, e existem várias peças do xadrez que conhecemos hoje. Então, esse aqui é o tabuleiro de xadrez, ele é um quadrado e possui 64 casas, e cada casa possui endereço. Só para citar para vocês aqui, olha só, essa casa aqui é a casa D3, essa aqui é a casa E4, que a setinha está apontando, e aqui vamos lá, a casa D8. Enfim, toda casa possui um endereço, e esse endereço vocês vão visualizar agora nessa imagem, onde está destacada as casas. Olha só aqui a casa H5, a casa B6, B6, enfim, todas as casas têm um endereço que é para facilitar a anotação e proporcionar depois um estudo sobre as partidas de xadrez. Graças a essa anotação aqui é que existem hoje as partidas dos bancos de dados, que proporcionou, né, a evolução dos aplicativos de tablets, de smartphones. Através desses códigos existem as partidas dentro dos computadores e dos celulares. Para aprender xadrez, precisamos compreender as linhas retas do tabuleiro. Então, nós temos essa linha amarela que é a horizontal ou fila. Agora temos a vertical ou coluna.
E assim, nós temos a diagonal, que é a transversal, né? Mas a gente chama no xadrez de diagonal, porque cada peça se movimenta conforme essas linhas retas do tabuleiro. Então, pessoal, nós temos agora as peças do xadrez. As peças do xadrez, quais são elas, né? Temos o peão, a torre, o cavalo, o bispo, a rainha, que também pode ser chamada de dama, e o rei. Da mesma forma que aqui nessa pretas nós temos a rainha, essa menor, o rei é um pouquinho mais alto, com essa coroa dele um pouco mais alto. Então, para você saber jogar o xadrez, você precisa aprender o movimento de cada uma dessas peças. Aqui é como as peças são nos computadores, elas, nos tablets, no celular, nos aplicativos, elas aparecem, né, com essa figura aqui. Aqui o rei, a rainha ou dama, a torre, o bispo, o cavalo, e esses menores são os peões. São 6 peças, né, diferentes. Se você aprender o movimento das 6 peças, você já sabe jogar xadrez. E sobre o movimento das peças, o rei ele anda para todos os lados. Ele anda tanto na coluna, né, como na fileira, como na diagonal, só que sempre uma casa pertinho, não pode pular mais de uma casa, nesse caso aqui. E o peão ele se movimenta para frente, como o espião está indicando aqui, ele se movimenta para frente, mas ele captura na diagonal. Esse peão aqui branco, né? Ele captura na diagonal a torre aqui, ó. Então o peão anda para frente e captura na diagonal. No primeiro lance ele pode dar uma casa ou 2 casas. A torre, pessoal, ela se movimenta na coluna e na fileira, ou seja, na horizontal e na vertical. O bispo se movimenta apenas na diagonal. E a rainha é a junção da torre com o bispo. Ela se movimenta na vertical, na horizontal e na diagonal. Então a rainha ela se movimenta para todos os lados. Ela na vertical e na horizontal e também na diagonal. Ela é a peça mais poderosa do xadrez. E o cavalo ele se movimenta no formato de uma letra L, de um L maiúsculo, né? Então o cavalo está aqui, ele vem para cá, fazendo a letra L. Então de onde ele está, ele vai fazer a letra L, e aí pode ser um L para qualquer direção. Pode ser um L de cabeça para baixo, enfim, ele se movimenta sempre no formato de uma letra L. E ele pode capturar nesse mesmo movimento. E agora eu vou mostrar para vocês a posição das peças quando começa o jogo, a posição inicial das peças. Então nós temos aqui, eu vou mostrar aqui pelas pretas, temos a torre, o cavalo, o bispo, nessa sequência, ó, do outro lado a mesma coisa, torre, cavalo, bispo, e aqui das brancas também, torre, cavalo, bispo, e da direita também, torre, cavalo, bispo, e aí vai sobrar a posição do rei e da rainha. A rainha branca vai ficar na casa mais clara, a rainha escura na casa mais escura, e o que sobrou é a posição do rei. E os peões ficam sempre na segunda fileira das brancas e aqui na segunda fileira das pretas. E agora nós vamos ver o jogador que ele é o número 1 da atualidade. Esse é o norueguês Magnus Carlsen, o melhor do mundo atualmente. Essa aqui é a considerada a musa do xadrez, a húngara Judith Polgar, considerada a melhor jogadora feminina de xadrez de todos os tempos. Aqui eu coloquei nessa imagem alguns jogadores brasileiros. Esse aqui é o Crico. Esse primeiro é o Crico. Temos aqui o Rafael Leitão, que era de São Luís. O Sup, que ganhou do atual campeão mundial esse ano, mas ele não é o número 1 do mundo, ele apenas ganhou uma partida. O Evandro Barbosa, eles são muito conhecidos pelo YouTube também. Nessa imagem nós temos alguns jogadores brasileiros, os melhores da história, né? Temos, vou marcar aqui para vocês só um. Esse é um dos é considerado o melhor brasileiro de xadrez de todos os tempos. É o Mequinho, ele chegou a ser o terceiro melhor do mundo na época em que tinha um dos melhores da história do xadrez. E aqui nós temos as brasileiras tops do xadrez. Vamos dar destaque aqui para a Juliana Teran, essa primeira da imagem, Juliana Terão. E aqui a Tawane Medeiros, também uma das melhores xadristas hoje do Brasil. Nessa foto temos a imagem de um torneio que realizamos na nossa escola Gonçalo Vieira. Vários jogadores aí para
fazer a partida novamente. Essa imagem não é recente, tá? Mas temos um tabuleiro produzido, né, com peças por materiais alternativos que os alunos confeccionaram. E aqui uma imagem um pouco recente de um torneio de xadrez na nossa escola. Temos aqui, essa aqui é do ano passado, onde os alunos estão aprendendo os movimentos básicos das peças. E aqui esse que é o Pablo, que já saiu da escola. Ele costumava fazer essa arte do cabelo dele. E aqui, pessoal, quando nós fomos participar de um evento em Belém, onde fomos uma equipe, a equipe de xadrez da nossa escola, Gonçalo Vieira, onde tivemos êxito bastante grande. Vários alunos foram, inclusive, campeões paraenses de xadrez e pudemos ter participado de competições de nível nacional, em Brasília, por exemplo, Curitiba. Esse aqui é o Thales Bispo, né? Ele ganhou o último torneio ano passado, um torneio intermunicipal de xadrez. Esse ano, em função da pandemia, acabou que não tivemos nenhum evento, né, de xadrez que a nossa escola costuma ter. Você pode até olhar no YouTube Torneio de Xadrez de Breu Branco, do Gonçalo Vieira. Vai aparecer vários eventos. Ok, pessoal.